exatamente como o amo prometeu. Nas terras geladas de Nortúndria, jaz um reino antigo encravado nas profundezas, Asdol-Nerub, lar dos Nerubianos, uma raça aracnídea envolta em mistérios e muitas batalhas. Descendentes dos Akir, mas corrompidos pelo poder de Yogg-Saron, os Nerubianos se rebelaram contra seus mestres antigos e forjaram seu próprio destino. Sua história é marcada por conflitos, traições devastadoras e uma resiliência inabalável. Durante a guerra entre Az-Zakir e o Império de Zul, uma colônia de Akir migrou para os desertos gelados de Nortúndria, onde descobriram os Tolvirs, uma raça titânica escravizada pelos Akir, adotando sua arquitetura e corrompendo-os em destruidores obsidianos. Os Akir dominaram a região. Os Drakari, caçadores experientes, enfrentaram os Akir e seus destruidores obsidianos, desenvolvendo estratégias para combatê-los. O Império de Zul finalmente aniquilou Az-Zakir, fragmentando os Akir em colônias isoladas. No norte, próximo à prisão de Yogg-Saron, os Akir se transformaram nos Nerubianos, fundando Asdol-Nerub. Inicialmente servos de Yogg-Saron, os Nerubianos se rebelaram contra seus mestres, rejeitando seus ensinamentos e crenças. Essa rebelião os diferenciou dos outros servos dos deuses antigos, como o Sem Rosto, e marcou o início de sua jornada como uma raça independente. Magnar Quebra-Gelo, um Vraiku lendário, travou batalhas contra os Nerubianos em Nortúndria, utilizando táticas inovadoras para derrotá-los. Quando Nortúndria se separou de Kalendor, o Império Nerubiano ficou isolado, mas continuou a prosperar nas profundezas, expandindo seu reino por grande parte da região. Em Azj-Kahet, nas profundezas de Khaz-Algar, outro Império Nerubiano floresceu, preservando sua cultura original e servindo como um lembrete do passado da raça. Esses Nerubianos, isolados da Guerra da Aranha, representam a raça em sua forma pura, antes da corrupção do Lich Rei. Curve-se ante seu senhor. O Lich Rei invadiu Nortúndria, escravizando seus habitantes e lançando seu exército de mortos-vivos contra Asdol-Nerub. Os Nerubianos, imunes à praga e ao controle mental do Lich Rei, resistiram bravamente. Apesar da resistência feroz, Asdol-Nerub sucumbiu à praga. Anumbiarak, o último rei, foi ressuscitado como um senhor da cripta e forçado a servir o Lich Rei, traindo seu povo e ajudando na conquista do reino. A maioria dos Nerubianos foi dizimada, com apenas alguns sobreviventes fugindo para as profundezas ou para os desertos. O estilo arquitetônico nerubiano foi adotado pelo Lich Rei, enquanto o reino superior de Asdol-Nerub se tornou uma necrópole voadora. Em Wrath of the Lich King, os Nerubianos emergem como uma força central na luta contra a praga e o Lich Rei. Sua história, entrelaçada com as facções de Azeroth e os Aventureiros, revela resistência e esperança para o renascimento de seu império. Os Nerubianos corrompidos pela praga representavam um perigo constante para as forças em Nortúndria. Surgiam de túneis e fendas, atacando sem aviso, obrigando os soldados a viverem em constante vigilância. Essa ameaça implacável moldava o cenário da guerra, exigindo estratégias e táticas adaptadas à imprevisibilidade dos ataques aracnídeos. No interior de Asdol-Nerub, uma guerra civil dilacerava o reino. De um lado, Anumbiarak, servo fanático do Lich Rei, buscava subjugar os sobreviventes e criar novos soldados através de ovos contaminados. Do outro, os Azjol-Anak, liderados por Kilix, o Desfiador, lutavam pela preservação de sua cultura e pela liberdade de seu povo. Essa guerra interna adicionava um nível de complexidade à narrativa, revelando as lutas internas dos Nerubianos e a força de sua vontade de sobreviver. Ao longo da expansão, os Nerubianos se envolveram em diversas interações com as facções de Azeroth e os Aventureiros. A Expedição Valentia foi cercada em sua fortaleza na Tundra Boreana, mas salvou-se graças à intervenção de aventureiros da Aliança que desmoronaram as fendas dos Nerubianos. A ofensiva Grito de Guerra enfrentou os Nerubar na Pedreira do Megalito e nos campos de Geyser da cidade-templo de Enquila, enquanto os Taunka sofreram um ataque devastador em sua capital, a aldeia Bruma Boreal, antes de serem resgatados pela Horda. A Cruzada Argêntea, por sua vez, foi hostilizada pelos Hathar em Zuldrak e atacou o Forte do Flagelo na Coroa de Gelo,
enfrentando uma resistência nerubiana implacável. Essas interações demonstram a importância da cooperação entre as diferentes forças para combater a praga e alcançar objetivos em comum. Os aventureiros desempenharam um papel crucial no destino dos nerubianos. Ajudaram a destruir os ovos contaminados da praga no Reino Superior, libertando a Giselle Nerub da influência corruptora do Lich Rei. Na batalha final, derrotaram Nubiarak, símbolo da tirania e da praga, abrindo caminho para a esperança de um futuro melhor. As forças do Vidente Ishite, com o auxílio dos aventureiros, expulsaram a praga e os servos sem rosto de Og-Saron de Ahn'Qahet, recuperando o controle do reino antigo. Esses esforços heróicos marcaram o início do renascimento do Império de Giselle Nerub, com a promessa de repovoamento e a possibilidade de um novo rei. A morte de Nubiarak nas mãos dos aventureiros representou um golpe decisivo contra o domínio do Lich Rei em Giselle Nerub. No entanto, sua coroa foi guardada pelo Kirin Tor, aguardando a decisão dos nerubianos sobre a escolha de um novo líder. Essa decisão, ainda incerta, abre portas para futuros desdobramentos na história do reino aracnídeo, adicionando um elemento de intriga ao futuro de Giselle Nerub. Em Battle for Azeroth, aventureiros da Aliança e da Horda se depararam com os Vorukar, um grupo de nerubianos vivos que escaparam de Giselle Nerub durante a Guerra da Aranha e se estabeleceram no Bosque Furtivo. Apesar de sua ferocidade, os Vorukar foram derrotados e sua carapaça foi levada para Quelix e Northundria, um símbolo da resiliência nerubiana. Com o Império Negro em ruínas e os deuses antigos derrotados, Xal'atath, a emissária do caos, buscou novos aliados para seus planos sombrios. Em The Wall e fim, ela chegou a casalgar Yash'Qahet, o último reino nerubiano vivo, e propôs uma parceria a Rainha Surek. A promessa de poder e glória convenceu Ansurek a se juntar à causa de Xal'atath, oferecendo aos nerubianos a chance de romper seu isolamento e restaurar a antiga glória de seu império. Através de alquimia sombria, Xal'atath concedeu aos nerubianos selecionados a capacidade de se transformar em guerreiros poderosos, concedendo-lhes a força necessária para concretizar seus planos. Em troca, os nerubianos iniciaram a coleta de sangue dos deuses antigos dentro do Palácio de Nerubar e lançaram ataques contra os humanos de Arath nas proximidades da Catedral do Abismo, ameaçando invadir suas terras. Nem todos os nerubianos concordaram com a aliança de Ansurek com Xal'atath. Grupos rebeldes se formaram dentro do reino, conspirando contra a rainha e os planos da entidade do caos. Essa dissidência interna acende a esperança de que nem todos os nerubianos sucumbirão à influência corruptora de Xal'atath, e que a redenção ainda é possível para esse povo ancestral. A trajetória dos nerubianos em Azeroth é marcada por momentos de heroísmo e tragédia, vítimas de maldições e guerras. Eles buscaram sobreviver e reconstruir seu império, mas se viram diante de novas ameaças e escolhas cruciais. Em The Wall e fim, o futuro dos nerubianos se encontra em uma encruzilhada. Seguirão o caminho da redenção e da resistência? Ou sucumbirão à influência do caos e se tornarão ferramentas de destruição? A resposta a essa pergunta definirá o destino final desse povo fascinante e complexo. É isso aí, nesse vídeo testei essa abordagem mais narrativa. Então dê seu feedback nos comentários se você curtiu ou prefere a abordagem mais descontraída como eu fiz no vídeo dos piratas. Mas de qualquer forma, deixe um like no vídeo e se inscreva. Me ajude a manter vivo esse canal. E se quer ajudar ainda mais, se torne membro. Bom, é isso. Valeu e até mais.